Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe exatamente quantas peças estão com cada revendedora sua agora? Sabe qual a peça que foi entregue, quando, qual que vendeu, qual que está parada há mais de 30 dias e qual simplesmente sumiu? Se a sua resposta foi hesitação, você não está sozinha, amiga. E esse buraco invisível no seu estoque está custando dinheiro que você nem sabe se está perdendo de fato. Na semana passada, eu abri a calculadora Surreal e provei com os números que vender no consignado sem precificação certa é pagar para trabalhar. E quem abaixou a calculadora já sabe onde está errando no preço. Vou deixar aqui o vídeo para você acompanhar e baixar essa planilha também. Mas me diga, adianta precificar certo se você não sabe o que tem no seu estoque? Adianta saber sua margem ideal se você não consegue controlar quantas peças que estão circulando, com quem estão e como precisam voltar? Precificação e gestão de estoque, elas caminham juntas. Uma sem a outra, o seu negócio sangra por duas frentes ao mesmo tempo. Eu sou a Mayara Ribeiro, a fundadora da Surreal Semijoias, e eu opero um consignado com revendedoras ativas, giro de estoque semanal e controle de peças por peça, sem um sistema caro, tá? E o que eu trago aqui é o que eu, de verdade, faço com a minha operação, sem teoria, sem achismo e sem método. E você pode fazer todos esses métodos que eu vou passar para você sem custo, apenas com uma planilha de Excel. Se você chegou aqui agora e ainda não está inscrita no canal, faça isso antes de continuar. Toda terça-feira, 19, tem conteúdo novo aqui sobre gestão de consignado com revendedora, o tipo de conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum gratuitamente. Então se inscreva, já assina o sininho, porque você já vai ficar sabendo de todas as novidades, tá? Combinado? Deixa eu te apresentar o maior inimigo silencioso do consignado. Ele não é a revendedora que some, não é a inadimplência, é o estoque fantasma. O estoque fantasma é aquela peça que você sabe que saiu, mas não sabe para quem, que você comprou, mas não sabe se vendeu e que está com revendedora, mas não sabe quanto tempo está com essa revendedora. Sabe que isso mais assusta? É que a maioria das gestoras que começam no consignado controla o estoque ou num caderninho ou num Excel simples sem a gestão correta. Isso, minha gente, com 3 revendedoras dá super certo, porque você consegue controlar rápido. Mas e com 10? Né? Com 10 você já está sangrando. E com 20 você está perdida sem saber e acaba perdendo mais dinheiro. Vou mostrar os números para você entender o tamanho do problema. Imagina que você tem 10 revendedoras ativas, cada uma com uma maleta de 50 peças, são 500 peças em circulação. Agora, se você não tem um controle individual por revendedora, que é em média de 8% do seu estoque circulante se perde no consignado, entre avaria, esquecimento, peças paradas sem acerto, e você está perdendo sabe quantas? 40 peças por ciclo. Se seu valor médio de venda é R$50, então suponhamos que você está perdendo R$2.000 em peças todos os meses. E isso, em anos, se a gente fazer a conta rápida, dá R$24.000 por ano. E você provavelmente nem percebeu, porque o dinheiro das vendas continua entrando e mascarando esse vazamento. Agora, a pergunta que todo mundo me faz quando está começando com revendedora. Mayara, quanto de estoque eu preciso ter para trabalhar com revendedoras? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: quantas peças por revendedoras fazem sentido para o seu modelo de negócio? Aqui na Surreal, eu trabalho com o conceito de maleta ativa. Cada revendedora recebe uma maleta entre 50 e 60 peças, dependendo do perfil dela, se ela é iniciante, experiente, se tem cliente, ou está prosperando, se vai vender no presencial, ou se vai vender pelo Instagram. Então eu faço essa análise. Por que esse número de peças na maleta? Porque abaixo de 30 peças, a revendedora não tem variedade suficiente para fechar uma venda. Então, o cliente não vai encontrar o que quer, e acima de 60 peças ou mais, para uma revendedora iniciante, você imobiliza o caixa com alguém que ainda não provou o quanto que pode ter de estoque girando, e você vai ter peças paradas e dinheiro parado. Então, a fórmula base é o número de revendedoras que você quer vezes 50 peças, que vai ser o seu estoque mínimo operacional ativo. Com isso, você também vai precisar de 20% em estoque de reserva, para reposição de peças vendidas, para cobrir peças que voltaram com avaria, ou até para não parar a operação enquanto você faz uma nova compra, vai abastecendo o seu estoque. Agora,
eu vou te mostrar 3 pilares que a Surreal usa para controlar o estoque e que você pode aplicar hoje sem pagar nada, só usando apenas uma planilha do Excel. O pilar 1, o romaneio individual por revendedora. O romaneio, ele é a lista oficial de tudo que saiu da mão para a sua revendedora. Então vai ter aqui a data da peça, a descrição, o valor de custo, o valor de venda e a assinatura dela, confirmando o que recebeu. Sem o romaneio, você não tem a prova da entrega e sem a prova da entrega, você não tem um argumento jurídico se algo sumir. E aqui na Surreal, o romaneio ele é digital, então ele é feito no próprio Google Excel. A revendedora recebe por um código para o WhatsApp no momento da entrega. Simples, rápido e sem custo. Se você ainda não tem um romaneio por revendedora, esse é o seu passo 0. Antes de qualquer outra estratégia de gestão, o romaneio ele precisa existir. O pilar 2, gente, o aceito mensal com data fixa. O segundo pilar é o aceito mensal. Aqui na Surreal, toda revendedora tem uma data fixa de acerto. O mesmo dia, todo mês. Não tem quando der, ou não tem semana que vem, tem uma data combinada no contrato. Por que isso, né? Por que isso importa? Porque o acerto é o momento em que você, primeiro, vai confirmar o que foi vendido, recebe o pagamento correspondente. Segundo, você vai conferir fisicamente as peças que não foram vendidas e vai atualizar o romaneio da vendedora. Terceiro, vai identificar as peças que deveriam estar na maleta, mas não estão, e vai cobrar uma explicação ali na hora com a revendedora por que essas peças não estão, ou vai virar uma venda. Um ponto importante, uma revendedora que não aparece para o acerto na data combinada sem justificativa prévia é uma revendedora em risco. Não espere o segundo mês para agir, tá? No primeiro atraso dela, sem comunicação, você já entra com um contato formal para acionar o seu contrato jurídico, tá certo? O acerto mensal com data fixa é a gestão de estoque em tempo real, porque a cada mês você sabe exatamente o que está circulando, o que vendeu e o que precisa repor. O terceiro pilar é o que diferencia uma gestora amadora de uma gestora profissional. O indicador de giro. O giro é a velocidade com que as peças da maleta de uma revendedora se transformam em dinheiro. Uma revendedora com um bom giro vende em torno de 60% a 80% da maleta em 30 dias. Uma revendedora com giro baixo, ela vende menos de 30%. Isso significa que você tem capital imobilizado numa maleta que não está gerando retorno para você, para sua marca. Como calcular isso, né? Então você vai pegar as peças vendidas do mês, dividir pelas peças entregues na maleta, e isso vai te dar a sua taxa de giro. Um exemplo para você entender. Uma revendedora recebeu 50 peças, vendeu 30, a taxa de giro é 60%. Isso é saudável. Agora, uma outra revendedora recebeu 50 peças e vendeu 6, isso é uma taxa aí de 10%. Isso é um sinal de alerta. Com esse indicador, você consegue tomar decisões precisas, reduzir a maleta de quem não gira, liberando até o estoque para quem vende de fato. E entende se o problema é a revendedora ou o mix de produto que você está enviando para ela. Então você consegue ter essa análise melhor quando está tudo registrado. A última parte do controle de estoque que eu quero te mostrar é quanto você deve fazer uma nova compra para repor o seu estoque. Esse é um erro clássico no começo, gente. Comprar por impulso quando aparece uma nova coleção. Isso você não consegue olhar o seu estoque atual, se está girando ou se está parado. Aqui na Surreal, eu sigo uma regra simples. Compra nova é só quando o estoque ativo está abaixo de 40% da disponibilidade. Ou seja, quando mais de 60% do estoque já saiu com as revendedoras, aí sim é a hora de eu repor as peças. Por que 60%? Porque você precisa ter tempo de fazer a compra, receber o produto, conferir, colocar no sistema, na planilha, etiquetar, preparar a maleta, e isso leva a média de 7 a 15 dias, dependendo do fornecedor. Se você espera o estoque acabar para comprar, vai ter revendedora sem produto, é uma revendedora desmotivada e acaba não vendendo seus produtos. Então isso é a gestão mix. Ela só é possível quando você tem os dados do que você girou e quanto ficou no seu estoque atual. Agora, a parte prática. Tudo que eu falei aqui, o romaneio, o acerto, o giro, funciona em uma planilha simples do Excel gratuita, sem mensalidade e sem sistema. A planilha de gestão de estoque da Surreal tem 3 abas.
A primeira, o romaneio por revendedora. Nome da revendedora, data da entrega, o código da peça, descrição, o custo, a venda e o status, né? Se foi vendida ou não. A outra aqui é o acerto mensal. Data do acerto, peças confirmadas, valor a receber, peças devolvidas, peças em aberto e suas devoluções quando tem. A aba 3, que nós temos aqui, o indicador de giro, a taxa de giro por revendedora por mês, ela vai calcular automaticamente as bases que são das abas anteriores, e essa planilha, em 5 minutos, ela vai te dar um raio-x completo da sua operação, quanto que você está vendendo e quanto que está parado e o que está girando. Então eu preparei essa planilha para disponibilizar aqui no canal. Então, assim como eu fiz com a calculadora Surreal, o link da planilha vai estar aqui disponível na descrição desse vídeo. Agora, eu vou resumir o que você aprendeu aqui hoje. Então, estoque fantasma, ele existe em toda operação que não tem um controle individual por revendedora. E ele custa silenciosamente até 24 mil por ano numa operação de 10 revendedoras. Os 3 pilares para eliminar isso: romaneio individual, acerto mensal com data fixa e o indicador de giro por revendedora. A regra de compra só repõe quando der 60% do estoque ativo já em circulação. E você repõe com base no que girou, não o que você gosta. Por favor, não compre sem necessidade. Isso faz você ter peças paradas no estoque. E peça parada é dinheiro parado. Agora eu quero saber, você já tem um romaneio individual para cada revendedora sua? Comenta aqui, sim ou não. Isso me ajuda a entender onde o pessoal está na operação e me orienta para os próximos conteúdos. No próximo vídeo, que vai ao ar na terça-feira, eu vou falar sobre um tema que mais gera medo em quem está começando: como recrutar revendedoras comprometidas sem gastar com anúncio e sem entregar maleta para qualquer pessoa que aparece, né? Porque de nada adianta ter um estoque controlado se as pessoas que vão vender para você não têm o perfil certo. Te vejo na próxima terça, às 19 horas. E se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não tinha visto ainda na sua operação, compartilhe com outras gestoras que precisam ver isso, viu? Um compartilhamento seu pode salvar um negócio de alguém. Te vejo no próximo vídeo. Abraço!